temos o privilégio de receber hoje, aqui nos estúdios da TV Prevê, o Dr. Ailton Tipó Laurindo, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. O Dr. Tipó, ele é advogado previdenciário, advogado trabalhista, é vereador em Lençóis Paulista e nos honra sempre possibilitando ao telespectador formular perguntas para que ele possa informar sobre alguns assuntos relativos aos interesses dos telespectadores. Tipó, seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da TV Prevê, para você participar, com certeza dando a sua contribuição e informação a muitas e muitas pessoas que estão interessadas neste assunto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a toda a equipe da TV Prevê e a todos os telespectadores. Sinta-se cumprimentado você que está assistindo à noite, porque essa entrevista também passa à noite, viu, Tipó? Então pode falar boa noite para o telespectador que assistiu você à noite, ou seja, às 7 e às 11 da noite. Olha que beleza, né? Bom, ô Tipó, nós temos aí uma sanção que a presidente, até por conta destas medidas que estão sendo exaradas pelo Palácio do Planalto e aí também pelo Congresso, a Fórmula 8595 de fator previdenciário. Como ficou definida essa história? Bom, esse assunto, Samuel, ele foi muito debatido e está sendo debatido há muito tempo. Isso começou lá atrás, essa ideia, com o professor Vladimir Novaes Martins, que é um dos maiores estudiosos do direito previdenciário, tem mais de 50 obras, é um dos ícones do direito previdenciário, com ideias, até que isso chegou ao Congresso Nacional e foi introduzido naquela medida provisória 664 do finalzinho do ano, onde a presidente mexeu na pensão por morte, mexeu no auxílio-doença, aí ela tomou uma na cabeça, que um deputado lá incluiu uma emenda, criando a Fórmula 8595. Ela vetou, porque da forma como a emenda foi proposta, o Planalto não concordou, e ela repropôs o assunto, a Fórmula 8595, na medida provisória 676, e que foi agora convalidada na lei 13.183, se não me falha a memória, coisa recente agora, dessa semana passada. Como ficou isso? Agora dá para a gente ter um norte, porque até agora era só especulação, era só projeto, era emenda, era veto, era isso, era aquilo. Agora nós temos sim uma definição. Como funciona hoje? As mulheres, Samuel, continuam tendo o direito de se aposentar com 30 anos de contribuição, independente da idade. E o homem com 35 anos de contribuição, independente da idade. Porém, aplica-se o fator previdenciário na hora de calcular a renda. Então eu estava dando um exemplo aqui agora de um amigo meu que tem 50 anos de idade, ele é teto máximo, sempre pagou o teto máximo, que é R$ 4.600, e ele tem 50 anos. Ele vai se aposentar agora com R$ 2.600. Vai aplicar o fator previdenciário. Ele tem 35 de contribuição, 50 de idade e vai aplicar o fator. Ele vai perder R$ 2.000 por ainda não atingir esta fórmula que está agora definida pelo governo. Que fórmula é essa? Para a mulher, quando ela tem 30 anos de contribuição e 55 de idade, essa soma dá 85. E se o homem tem 35 de contribuição e 60 de idade, essa soma dá 95. Então a mulher com 85 pontos e o homem com 95 pontos, não aplica o fator previdenciário na hora da aposentadoria. E a pessoa sai com aquela renda integral. O valor da aposentadoria vai ser exatamente a média das suas contribuições de 94 até hoje. O que resultar a média vai ser o valor da aposentadoria. Então, ficou definido. Acontece, Samuel, que isso não é uma coisa ad eterna. Esta fórmula 8595, ela vai de agora até o ano de 2018. Quando chegar em janeiro de 2019, já vai subir 1 ponto. Então vai precisar ter 86 pontos a mulher, 96 o homem.
Em 2021, 87, 97 e assim por diante, até chegar em 2027, onde a soma para a mulher terá que ser 90 pontos e o homem 100 pontos. Tudo isso, telespectador, para que não incida o fator previdenciário, para que você tenha uma renda mais alta. Bom, isso vai chegar num período em que o cidadão vai poder aposentar com idade mínima de 70 anos de idade. Samuel, a regra não é essa hoje, mas da forma como o governo vem trabalhando isso, vem conseguindo, devagarzinho ele faz uma alteração aqui, ele faz uma outra ali. Desta forma, a ideia do governo, com o tempo, é criar uma idade mínima, sim, para aposentadoria no Brasil, para todo mundo, de 65 anos de idade. E já ouvi falar de deputados grandes lá, até de 67 anos, muito próximo do que você falou. Então, nós temos aí que ficar atentos, os movimentos sindicais, as associações de aposentados, tem que ficar atento, porque se depender do governo, ele quer acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e criar uma idade mínima de 60, 65 anos, para que as pessoas se aposentem lá na frente, com 40, 45, 50 anos de contribuição. O que particularmente eu acho um absurdo. Acho, Samuel, a minha opinião como um estudioso do assunto, que o Brasil realmente precisa resolver os seus problemas, mas não para aqueles que já estão no sistema. Aquelas pessoas que já estão contribuindo, que já contribuem há 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, esses não podem ser afetados pelas medidas. Acho que dá para criar, sim, uma regra diferente para aqueles que vão ingressar no sistema daqui para frente. A longo prazo isso. Coisa de daqui 30, 40, 50 anos nós termos uma mudança radical. Mas não agora. Mexer no direito de quem está faltando um pouquinho para se aposentar, isso aí, eu abomino isso daí. Não concordo. Você não acha que com essas mudanças todas, é um desestímulo para as pessoas que o sonho antigamente, eu me lembro, os mais antigos, era eu vou trabalhar tantos anos para ter a minha aposentadoria. E com o passar dos anos, essa aposentadoria foi diminuída, foi dilacerada, achatada. E isso deu uma desmotivação a todos. E, por outro lado, os institutos que se valeram hoje das previdências privadas tiveram um estímulo para que os contribuintes pudessem também migrar para este tipo de aposentadoria que não seja a previdência pública. Samuel, nós que trabalhamos no ramo já há décadas, podemos dizer assim, que atuamos no direito previdenciário, né, há muito tempo, é muito triste você chegar lá no teu escritório, chega lá um aposentado que se aposentou há 10 anos atrás e proporcionalmente há 10 anos atrás ele ganhava 3 salários mínimos, que seria hoje em torno de R$ 2.200. E hoje ele está ganhando um salário mínimo, 1,2, 1,3. Aquilo que você falou, achatou a aposentadoria. Por quê? Porque o salário mínimo ele tem um aumento sempre maior do que o aumento da aposentadoria. A aposentadoria vai ficando sempre para trás em relação ao salário mínimo. É um desestímulo, Samuel. Agora, quando vem, de novo, regras que dificultam a aposentadoria, ou que falem assim, olha, se você quer uma aposentadoria melhor, contribua por mais 5, por mais 10 anos, realmente as pessoas cada dia mais estão se desestimulando, né, com relação ao INSS, com relação à Previdência Social. É muito triste. Vamos torcer para que os governantes se sensibilizem e parem de mexer com o trabalhador. Parem. Deixa quem quer trabalhar em paz. Deixa quem quer trabalhar em paz. É isso que a gente está pedindo tanto. Bom, em relação à desaposentação, a presidência vetou este assunto. Como é que ficam os aposentados que continuam contribuindo? Então, Samuel, a desaposentação já não era permitida na agência do INSS. Administrativamente já não era permitida, não é permitida. Né? A Previdência Social não aceita isso.
Então, milhares e milhares de ações, mais de 100 mil ações, tramitam hoje no judiciário brasileiro pedindo a desaposentação. Agora, tinha uma emenda na medida provisória 676 de um deputado que possibilitava a desaposentação nas agências, diretamente nas agências. Mas a presidente vetou isso. Como fica? Continua da forma como está. As pessoas que se aposentaram continuam contribuindo para a Previdência ou contribuíram, procurem um advogado, peça para esse advogado especialista fazer um estudo e se compensar, né, na grande maioria dos casos a renda aumenta bastante, a minha opinião, entrem na justiça e vão discutir esse direito na justiça, porque o STF está discutindo 2 recursos extraordinários, já tem 4 votos, e o resultado está 2 votos favoráveis à desaposentação e 2 contrários. Ainda faltam 7 ministros para votar. Se a maioria votar a favor da desaposentação, se 6 ministros votarem a favor, nós vamos ter a desaposentação sim, mesmo a presidente tendo vetado aquilo que estava na medida provisória. Ela alegou que haveria nos próximos anos um déficit para a Previdência de 70 bilhões de reais. A Previdência está sem dinheiro? Samuel, ela alega isso e diz que nos próximos 20 anos, mas que dados concretos ela tem para falar isso? Hoje, Samuel, você vê lá, ela está tentando de toda forma aprovar aquela emenda constitucional que fala para prorrogar a DRU. O que é a DRU? É a desvinculação das receitas da União. Sabe o que essa DRU faz, meu caro telespectador? Ela permite com que o governo tire as receitas dos locais onde essas receitas entrem e transfiram para outros órgãos. Então, por exemplo, aquela receita que entra para a Previdência Social, para ela cuidar dos aposentados, pensionistas e dos incapacitados, permite que o governo transfira dinheiro de forma legal, é claro, para outros órgãos. Então, por isso que falta dinheiro na Previdência. Hoje, a DRU, ela pode transferir 20% das receitas para outros setores. Está pedindo para transferir, para aumentar para 30%. É claro, enquanto isso não acabar, vai faltar dinheiro na Previdência. Mas se ninguém mexer no dinheiro da Previdência, tudo que entra, tudo que é arrecadado, dá e sobra muito para pagar os aposentados e pensionistas. Bom, o Supremo deve decidir essas ações aí. São 123 que estão tramitando, 123 mil ações que estão tramitando. 123 mil ações que estão no judiciário hoje tramitando. E muitos, Samuel, né, eu posso dizer que eu tenho conhecimento, tenho isso no dia a dia, muitos estão já desaposentados, com tutela antecipada, recebendo já uma aposentadoria nova. Já tem muitas pessoas, aqui em Bauru, lá na minha cidade, em Lençóis, na região, no Brasil, muitos. Porque já tem juízes, já tem desembargadores que estão tão convictos disso que eles deferem uma tutela antecipada e o INSS é obrigado a desaposentar a pessoa até o julgamento final lá no Supremo. Então são 123 mil ações, aguardando o julgamento. É lamentável que o STF é bastante político, mas aí é um assunto muito técnico, né? Olha, Samuel, nós estamos acreditando que isso vai ser aprovado. Claro, eu acredito nisso. Então tem 2 votos lá, dois recursos, um do ministro Marco Aurélio Mello e um do ministro Barroso. O voto do ministro Marco Aurélio, Samuel, é um voto bem liberal. Ele votou a favor para que a pessoa se desaposente independentemente de quanto vai aumentar. Tem gente que sai de 1.500 e vai para 4.000. Tem gente que sai de 2.000 e vai para 4.500. O voto do ministro Barroso já é um voto mais tímido. Ele manda aplicar um fator previdenciário usando o tempo de contribuição novo, a expectativa de sobrevida atual, mas manda aplicar a idade da primeira aposentadoria. Então, o aumento que ocasiona na aposentadoria não é tão alto como o aumento do voto do ministro Marco Aurélio. Então, nós estamos até acreditando que esse voto do ministro Barroso foi até um voto mais político, onde ele deferiu
pelo voto dele, ele votou favorável à desaposentação, mas para que não seja um aumento tão grande, para que não cause um impacto tão grande nas contas da Previdência. E nós estamos acreditando que vai ser aprovado no STF. Nós estamos acreditando, vamos todo mundo torcer. Porque se houver esta decisão, vira jurisprudência, não é? Não tenha dúvida. Os dois recursos que o INSS que o Supremo está julgando, Samuel, isso chama-se matéria de repercussão geral e são recursos repetitivos, que aplicando lá, vai se aplicar em todas as instâncias depois e o INSS vai ter que aceitar. Em junho foi sancionadas as alterações da pensão por morte e auxílio-doença. Relembre quais foram estas alterações, até porque você já tem algumas perguntas aí do telespectador para respondê-las. Samuel, então bem rápido, né? As mudanças no auxílio-doença são relativas ao cálculo, à fórmula de cálculo. A presidente fez o quê? Ela conseguiu aprovar 2 cálculos agora para o auxílio-doença. O primeiro é a média de 94 até hoje. O segundo é a média dos últimos 12 meses. Olha só. E aquele cálculo que for menor aplica para o segurado. Nós temos segurado que nos últimos 2 anos ele perdeu um emprego bom que ele tinha e nos últimos 2 anos ele está ganhando um salário bem baixo. Se ele ficar incapacitado hoje, tudo que ele contribuiu nos últimos 20 anos nem vai entrar no cálculo, vai entrar os últimos 12 meses. Então isso foi péssimo para as pessoas que vão receber um auxílio-doença e que perderam o emprego, estão com uma contribuição menor nos últimos 12 meses. Com relação à pensão por morte, criou agora a obrigatoriedade de 2 anos de casamento ou de união estável, que não existia. Criou agora, Samuel, a obrigatoriedade de 18 contribuições, que antes não tinha, bastava uma única contribuição, já era suficiente. Agora, a pensão por morte, se não tiver carência, ela é concedida por 4 meses. Agora, para manutenção da pensão depois dos 4 meses, exige-se hoje 18 contribuições. Isso foi uma grande alteração também. E o tempo de duração da pensão, que antes era vitalício para todas as viúvas, para todos os pensionistas. Agora, pensionistas com menos de 21 anos, por exemplo, vai receber por 3 anos. De 21 a 25 anos, vai receber por 5 anos. E assim vai crescendo. E as vitalícias hoje, as pensões vitalícias só serão concedidas para viúvas com mais de 44 anos. Essas foram as mudanças no auxílio-doença e pensão por morte. A Marcela tem 2 perguntas, eu até acredito que você já as tenha respondido. Doutor Tipó, gostaria que você pudesse explicar um pouco sobre a nova aposentadoria fator 85-95 que foi aprovada, já foi respondida. Segunda, sobre a desaposentação, o veto da presidência sobre o assunto pode influenciar as ações que já estão na justiça ou pode, de alguma forma, induzir o STF na sua decisão? Muito boa pergunta. Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque o assunto que a presidente vetou, a desaposentação que ela vetou agora, é uma coisa nova na legislação. Foi introduzida na medida provisória, agora 676, de junho. Então ela vetou uma coisa muito nova. E as ações que estão tramitando lá no STF são ações antigas. São, salvo engano, Samuel, de 2001 ou 2002. Então, eu não acredito que os ministros vão se influenciar por esse veto que a presidente fez. Ela vetou uma desaposentação que já não existia dentro do INSS. Então, não acredito que eles serão influenciados. A dona Neuza do Centro, que sempre tem uma pergunta aqui na TV Prevê, em especial para o doutor Tipó, ela diz assim: o meu neto é segurado do INSS de uma pensão do pai que é falecido. No ano de 2017 ele completa 20 anos, mas como é deficiente físico e faz faculdade particular, ele perde o benefício ou continua recebendo até concluir a faculdade? Olha, primeiramente, ela pode ficar tranquila, não é até os 20, até os 21. A maioridade previdenciária ela é atingida aos 21 anos. Ela está dizendo que ele é um deficiente físico. Se ele é um deficiente físico, eu acredito o seguinte, que ela já deva procurar a Previdência Social, se esta informação não existe ainda lá no banco de dados,
e levar já um atestado médico, um exame, um laudo que comprove que ele é deficiente físico, para que quando ele completar os 21 anos, a pensão persista para o resto da vida dele. Porque a pensão só cessa aos 21 anos se o dependente não for deficiente. Nos casos de deficiente, a pensão ela é mantida até ad eterno. A Marilene, ela diz o seguinte: primeiramente gostaria de dizer que sou conterrânea do Dr. Tipó. Estou sempre acompanhando o seu trabalho, tanto quanto advogado, quanto vereador em nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. Gostaria também que o Dr. Tipó esclarecesse como funciona a inscrição na Previdência Social e a partir de quantos anos já é possível filiar-se e passar a contribuinte. A filiação na Previdência, ela se inicia aos 16 anos de idade, que pode ser como empregado, também pode ser como facultativo. Se a pessoa quiser contribuir para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, então ela deve pagar como facultativo 20% do salário mínimo ou de um outro valor que ela entenda que seja viável ou favorável para ela. Então, a partir dos 16 já pode começar. A Helena pergunta: Dr. Tipó, o veto da desaposentadoria interfere nas ações que estão tramitando na Justiça? Não, não interfere. Não tem relação com as ações que tramitam na Justiça. Samuel, você perceba como várias perguntas sobre desaposentadoria, desaposentadoria, que é a mesma coisa. Você percebe como realmente é um assunto eu queria chamar geral. Eu queria chamar a atenção, até porque eu tenho interesse também, particularmente nessa matéria, a imprensa, a grande imprensa, deu isso de notinha, ó. Falou sobre o fator, a fórmula 85-95, desse tamanho. E a desaposentadoria deu esse tipo de informação. Não repercutiu, não debateu, não foi a fundo. Eu não entendi muito bem a colocação que a grande imprensa deu sobre este assunto, que deveria ser mais explorado jornalisticamente, até porque tem muita gente interessada. Não são só os 123 mil contribuintes que estão com as ações. Nós temos aí muita gente a reboque esperando aquilo que vai acontecer. Samuel, só desculpa cortando um pouquinho, 123 mil ingressaram na Justiça. Esse é o do último dado. Eu tenho certeza que já está em 150 mil. E, pelo que nós conversamos no dia a dia, no nosso trabalho, Samuel, o mesmo número já está aguardando uma decisão do Supremo, que se for favorável também vão entrar. Então hoje, no mínimo, são mais de 300 mil aposentados que contribuem para a Previdência ou que contribuíram e não tem nada em troca. E não tem nada. O Marlon Travali, ele diz: boa tarde. Minha mãe tem 65 anos e 13 anos de recolhimento. Ela gostaria de saber se ela dobrar o valor da contribuição, ela recolhe sobre apenas um salário mínimo no momento. Ela poderia aposentar mais cedo? Obrigado. Se ela dobrar o valor? Ela dobra o valor, ela diz que ela tem 65 anos e 13 de recolhimento. Bom, primeiro, precisa fazer um cálculo que, às vezes, para ela, né, no caso dela, ela tem 65 anos de idade? 13, ela já não. poderia até já ter requerido aposentadoria. Não dá, porque em 2011 já começou as 180 contribuições, que são 15 anos. Não dá para voltar no direito adquirido. Mas olha, infelizmente não dá. Se ela dobrar o valor ou se ela triplicar o valor, não dá, porque a carência, a lei é muito clara, Samuel. A lei diz assim: carência é o número mínimo de contribuições mensais. Então isso tem que ser alcançado mensalmente, mês a mês, paulatinamente. Não dá para antecipar o pagamento da carência que falta para a aposentadoria, infelizmente. Boa tarde, Samuel e Tipó. Me chamo José Carlos, trabalhei em uma empresa de economia mista por 25 anos. Eu tive direito à antiga SB40 e me aposentei e recebo pelo fundo de pensão. Considerou-se 30 anos em 2003. Não entrei pelo INSS.
agora estou trabalhando em uma empresa há 5 anos. Se eu entrar pedindo a aposentadoria ao INSS, eu tenho direito? Como faço? Qual a idade dele, Samuel? Ele falou? Ele tem... Não falou a idade, não. Mas tudo bem. Se eu entendi a pergunta dele, ele se aposentou num regime próprio de previdência. Exatamente. Que está lá previsto na Constituição Federal, no artigo 40. Ele não se aposentou na Previdência Social, que nós chamamos de regime geral, que está na Constituição Federal, no artigo 201. Se ele se aposentou no regime próprio, e ele, depois dessa aposentadoria, se ele contribuir para a Previdência, Samuel, pelo menos 180 contribuições, que dá 15 anos, ele pode requerer uma aposentadoria por idade ao completar 65 de idade e ter 2 aposentadorias. Aquela lá do regime próprio dele e mais uma nova aposentadoria do INSS. Por quê? Ele atingiu a idade de 65 e as 180 contribuições como carência. Tipo, para encerrar, o governo espera muito a CPMF para vincular esta arrecadação a este novo tributo, esta nova modalidade para a Previdência. Se não tivermos aprovado, e pelo jeito não o será, pelo menos por enquanto, esta nova tributação, você acredita que o governo terá dinheiro para poder manter a carteira de previdência pública que hoje tem pagando os aposentados, pensionistas e todos os benefícios que são contemplados ao trabalhador? Samuel, a minha opinião, eu já externei ela aqui. A Previdência Social não é deficitária, ela é superavitária. Tanto é que, se você for ver, existem dezenas de modalidades de contribuição que vai para a Previdência Social. Tudo que se faz no Brasil hoje vai contribuição para a Previdência. Você vai construir uma casa, você tem que pagar uma contribuição que vai para a Previdência. Tem um jogo de futebol aqui do Noroeste, tem uma parte da renda que vai para a Previdência Social. Todas as atividades que você se depara hoje, tem uma parte que vai para a Previdência. Os 20% da folha de pagamento das empresas vai para a Previdência. Os autônomos, os facultativos, os empregadores, tudo vai para a Previdência. Existe uma grande e ampla fonte de financiamento. O problema é isso que eu falei, é a DRU, é a desvinculação das receitas da União. Se terminassem, se eles proibissem essa desvinculação, Samuel, usar o dinheiro da Previdência só na Previdência, a Previdência vai ter uma tranquilidade por décadas e décadas e não vai ter problema. A CPMF, para mim, na minha opinião, não só como advogado, mas também como político que eu sou, é um pano de fundo que eles usam para criar um novo tributo, para entrar dinheiro nos cofres do governo. Ele precisa da CPMF para fazer tudo. Aí ele alega que vai ser para a saúde, só que na realidade vai usar para tudo, porque ele vai poder desvincular isso daí. Então, eu particularmente, se não aprovar a CPMF, eu não tenho nenhuma preocupação com relação à Previdência de faltar dinheiro um dia. O que eu tenho preocupação é se eles autorizarem que essa desvinculação da receita, que ela continue, e se continuar, eles vão sempre tirar dinheiro de onde, Samuel? Da Previdência. Porque hoje a Previdência tem. Hoje a Previdência tem. Tipo, muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite e por, mais uma vez, estar respondendo as nossas perguntas e ao do telespectador. Esperamos revê-lo brevemente na programação da TV Prevê. Samuel, toda a equipe, todos os telespectadores, eu que agradeço pela oportunidade, já fazia tempo realmente que eu não vinha, apesar dos convites, mas infelizmente a minha agenda é um pouquinho complicada, e eu quero deixar aqui os meus cumprimentos agora públicos aqui à TV Prevê, por mais esse ano, por mais... Fez 20 anos da TV Prevê agora, hein? Exatamente, inclusive a Câmara Municipal de Lençóis aprovou uma moção de aplausos para a TV Prevê por esses 20 anos de serviços prestados à comunidade de Bauru e toda a região. E nós estamos aqui,
dizendo, afirmando, ratificando esse compromisso de sempre que precisar, nós estaremos aqui para levar informação a todos os telespectadores, a todas as donas de casas, a todos os trabalhadores, porque eu acho que telejornal, eu acho que jornalismo, eu acho que imprensa é isso. É levar aquilo que você falou, que você cobrou aqui da grande imprensa sobre a desaposentação. É levar verdadeiramente e tirar a ansiedade daquelas pessoas que têm tantas dúvidas e que são tão carentes de informações em algumas áreas. E eu estarei sempre à disposição de vocês para colaborar com essa equipe maravilhosa aqui, que 20 anos é uma longa jornada. Parabéns realmente, e parabéns ao professor Duda, ao professor Zé Luiz, que o professor não está aqui hoje também. Um abraço a todos. Muito obrigado ao Dr. Tipó, que é advogado previdenciário, advogado trabalhista, professor de direito e que nos deu a honra de responder às dúvidas do telespectador e também às nossas indagações. E certamente ele estará muito brevemente aqui nos estúdios da TV Prevê para continuar elucidando as informações, as dúvidas ao nosso telespectador. Nós lembramos que hoje, a partir das 9 da noite, nós teremos o debate com os candidatos, os 5 candidatos que estarão concorrendo no dia 18 à presidência da OAB Bauru. Você é o nosso convidado, é um debate ao vivo, onde nós teremos a oportunidade de conhecer melhor as propostas e fazer a comparação, até porque os 5 candidatos estarão aqui juntos na TV Prevê. Isto é uma oportunidade para que a categoria possa usufruir das respostas e escolher aquele que poderá representá-los, principalmente na OAB, os advogados, para o próximo triênio. E nós contamos com sua audiência. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã nos horários alternativos desta programação e você é o nosso convidado. Muito obrigado a todos e até amanhã.